Queria trazer para você nessa noite uma palavra com o tema A Grande Comissão. A Grande Comissão. Aí atrás, talvez você fique um pouco na dúvida se eu vou falar sobre a grande comissão ou se vou falar sobre a grande omissão, porque a letrinha está bem apagada ali, propositalmente. Queridos, nós estamos vivendo tempos extraordinários. Amém? O que Deus tem feito pela nossa geração é um presente, uma dádiva. Temos afirmado aqui desde bastante tempo, e o ano já está terminando e continua, eu no mesmo discurso de que Deus tem um propósito para a sua vida. Vou reafirmar isso. Deus tem um propósito para você. Deus preservou a sua vida em um cenário muito difícil, porque o plano que Ele tem para você ainda não acabou. Se porventura tivesse acabado, você não estaria aqui hoje. A preservação da sua vida cumpre a um propósito que só cabe a Deus definir. Mas sei que Ele tem um propósito maravilhoso para a sua vida. Tenho certeza que Deus tem um propósito para cada um de nós. No entanto, esse propósito, ele tem contornos específicos e também contornos gerais. O geral eu posso lhe falar hoje, através da palavra. O específico é só você e Deus. Só você com Deus pode descobrir o que Deus quer especificamente da sua vida. Mas o geral dá para diagnosticar. Atos capítulo 20, versículo 24, declara a palavra do Senhor. Mas antes eu quero fazer aquela pergunta que eu me comprometi a fazer domingo passado. Quantas Bíblias nós temos nessa noite? Ô glória, aumentou o número, gente, que maravilha, hein? Glória a Deus por isso. Traga a sua Bíblia. Eu sei que no celular tem a Bíblia, mas o pastor fica sempre na dúvida se você está realmente na Bíblia ou no Instagram fazendo alguma outra coisa. Atos 20, versículo 24, declara a palavra de Deus a seguinte coisa: mas eu não dou valor à minha própria vida, o importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a missão é essa, anunciar a boa notícia da graça de Deus. Você pode repetir comigo essa parte final, vamos lá? E a missão... Qual é a sua missão? Então, por favor, você não precisa mais orar a esse respeito nestes termos. Senhor, qual é a missão que o Senhor tem para a minha vida? A missão é clara. A missão é a parte geral do que Deus quer fazer na sua vida. A missão é clara. A missão é anunciar a boa nova da graça de Deus. É claro que também tem um propósito. Se a missão é a parte geral, digamos assim, o propósito específico de Deus para a sua vida é aquela parte que você sozinho vai descobrir. Eu não posso descobrir por você. Eu sei qual o propósito que Deus tem para a minha vida. Agora, para a sua, eu não posso dizer. E eu quero nessa noite, juntamente com você aqui, diagnosticar um problema que eu pude perceber, que eu pude identificar. É que nós estamos muito interessados em descobrir o propósito que Deus tem para a nossa vida, mas não estamos tão comprometidos, empolgados em cumprir a parte geral, aquela parte que já conhecemos. Queremos saber o que Deus tem preparado para a nossa vida, mas não nos importamos muito em obedecer aquilo que Ele já revelou, aquilo que Ele já determinou. E o que Ele já determinou? A grande comissão. O tema da mensagem desta noite. A grande comissão trata-se da grande ordem que o Senhor Jesus deixou para os seus discípulos. Entenda que não trata-se de uma sugestão,
não trata-se de uma ideia. Jesus, quando reúne os seus discípulos e anuncia e proclama esta grande comissão, ele está investindo a igreja de uma responsabilidade, de uma tarefa, de uma missão. Sem esta missão, nós estaríamos passeando pela terra sem uma agenda de trabalho. Nós temos uma agenda de trabalho porque ela já nos foi revelada no texto da grande comissão. E, para tanto, agora quero convidá-lo a abrir sua Bíblia no texto da grande comissão, que eu tenho certeza absoluta que todos sabem exatamente onde se encontra na Bíblia. Nem preciso dar a cola. É melhor dar, né? Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28. Eu fiz uma enquete, gente. Vocês sabem que pastor é pecador? Já falei que o pastor é pecador? Já falei, eu vou reafirmar, pastor é pecador. Mas pastor não é só pecador. Pastor é aquele pecador, sabe, que precisa muito de Jesus. Eu fiz uma enquete no Instagram, perguntando para as pessoas, qual o texto da grande comissão? Grande comissão, você conhece? Qual o texto? E botei o texto de Mateus 28, versículo 18 a 20, botei um outro texto, que diz assim: errais porque não conheceis as escrituras, nem o poder de Deus. Ou seja, quem colocou esse outro texto, estou dizendo, você está errando porque não conhece a escritura e nem o poder de Deus. Sarcástico esse pastor, né? Ora por mim, gente. Preciso também de Jesus na minha vida. Mateus 28, 18 a 20, declara a palavra do Senhor. Então Jesus, aproximando-se deles, e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão, ide, e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho ordenado, e eu estarei convosco para sempre, ou até o fim dos tempos, depende da sua versão. Jesus reúne os seus discípulos, e ele então anuncia, compartilha a grande ordem, a grande comissão que deve nortear a vida da sua igreja. E eu coloquei na imagem dessa propaganda da mensagem uma letra C da comissão que está bem apagada. Gradualmente ela está se apagando e transformando a palavra comissão em omissão. Porque, de fato, queridos, a minha percepção é que ao longo do tempo, esse chamado, essa ordem que Jesus deu para a igreja, tem sido omitida pela igreja de Jesus. Ao longo dos anos da minha vida, e desde muito cedo já envolvido e comprometido com a igreja, sempre percebi uma minoria se importando em cumprir os seus chamados. Por vezes, até justificamos isso com versículos da Bíblia, dizendo: mas a seara, Jesus já disse, pastor, que a seara é grande, e poucos são os ceifeiros. Querido, quando Jesus fala isso, ele faz uma constatação e não uma palavra de decreto sobre a vida da igreja. Eu quero, irmãos, trabalhar todos os dias da minha vida para que a nossa igreja, ela fuja do padrão, para que em nossa igreja tenhamos um time cada vez maior de pessoas comprometidas com a missão, de pessoas que se comprometeram, que abraçaram a visão, porque é muito difícil trabalhar com uma igreja omissa. A percepção que faço, olhando para a realidade que vivemos, para o contexto ao qual estamos inseridos, é que existe uma postura, uma atitude que vem, de certa maneira, enfraquecendo a firmeza da igreja na obediência da grande comissão, fazendo a comissão virar omissão. E eu, pensando sobre isso essa semana, e orando, eu ficava olhando para essa letrinha C apagada, e eu fiquei pensando, que C é esse que está se apagando na nossa vida? Que letrinha é essa que está se apagando na nossa caminhada como discípulo de Jesus e tem dificultado tanto o cumprimento da grande comissão?
E eu pensei na palavra compromisso. Compromisso. Querido, minha querida, está faltando compromisso. Vivemos um tempo em que as pessoas não querem ter compromisso. De fato, nós queremos um Deus que tenha compromisso com a nossa agenda. Queremos um Deus que tenha compromisso com as nossas prioridades. Mas nós não queremos firmar compromisso com Deus. Hoje, se você for fazer um detalhamento, ou se eu convidar você a fazer um detalhamento de tudo que você espera de Deus, você há de convir que parece que Deus é um ser subserviente da nossa vontade. A grande prova disso está no fato, se eu lhes perguntar essa noite, o que você espera de Deus? E pedisse para você relacionar em um papel tudo o que você espera que Deus faça na sua vida. Eu tenho certeza que você, de maneira muito célere, iria anotar inúmeras coisas. Ah, pastor, eu quero que Deus faça algo na minha família. Eu quero que Deus faça algo em minha saúde. Eu preciso que Deus faça algo na minha vida financeira. Eu preciso que Deus intervenha no meu casamento, na vida dos meus filhos. Ah, pastor, tem tanta coisa que eu preciso que Deus faça. Nós não teríamos dificuldade alguma de listar tudo que nós gostaríamos que Deus fizesse em nossa vida. No entanto, se eu invertesse a pergunta, ele se perguntasse a você, liste em um papel o que Deus espera da sua vida. O que você já se convenceu e já entendeu que Deus espera da sua vida. Talvez uma grande maioria dos senhores teriam dificuldades em responder. Hoje, o grande Deus que impera em nossa vida é a nossa vontade, que dobra, curva todas as coisas. E na mente de muita gente, pensam que dobram até Deus. No entanto, querido, entenda uma coisa. Não é Deus que tem que se render à minha vontade. Não é Deus que tem que se render à sua vontade. Somos nós que precisamos nos render a Deus. Somos nós que precisamos nos curvar a Deus. E isso, gente, é uma prerrogativa na vida de quem já teve um encontro pessoal com Jesus. Quantos aqui já tiveram uma experiência com Jesus? Levanta a sua mão. Glória a Deus. Olha o que diz a palavra, Atos 1:8. Jesus nos disse: mas receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Veja que o texto diz: olha, você que aceitou Jesus, você que teve uma experiência com Jesus, você recebeu o Espírito Santo, amém? Olha para quem está do seu lado e fala assim: você recebeu o Espírito Santo, e você é uma testemunha, diga isso, amém? Querido, se você tem o Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz que é prerrogativa deste encontro que você já teve com o Espírito Santo, ser, a partir de então, uma testemunha de Jesus. Você se rende à vontade dEle, você se curva à vontade dEle, é decisivo. Quem tem o Espírito Santo é testemunha de Jesus, é algo inegociável, não dá para você se abster disso. Se você tem o Espírito Santo, você sai da sua agenda, você sai da sua vontade e vai para a vontade de Deus, e vai para a vontade dEle. Você se compromete com uma nova identidade, com uma missão. E hoje, em nosso tempo, tem faltado compromisso.
Queremos um Deus que tenha compromisso conosco, sim ou não? Mas não queremos compromisso com Ele. Entenda, Deus não se pode manipular. Deus não se pode usar. Deus não se pode usar. Assuma compromisso com Deus. A grande comissão, a grande ordem que Jesus deixou para a sua igreja, ela é potencializada quando nós nos comprometemos com Deus. Quando nós nos comprometemos com Jesus. Porque para andar com Jesus tem que ter compromisso com Ele. Amém, igreja? Mas eu fiquei pensando que tem mais coisa. Que palavrinha, que letrinha C é essa que está se apagando na nossa vida? Que nós precisamos nos lembrar. E eu pensei na palavra constância. Constância. Essa é uma outra postura que tem tornado a comissão em omissão. A nossa inconstância com a obra de Deus. Hoje estamos aqui, quem sabe você sairá daqui essa noite alegre, feliz, empolgado, mas precisamos entender uma coisa: não podemos ficar mudando, gente, a nossa rota de contentamento com Deus por causa dos percalços dessa vida. Jesus experimentou a alegria da entrada triunfal em Jerusalém, todos o saudando, todos alegres. Mas Jesus também enfrentou um Getsêmani, onde sofreu em profunda agonia, tendo o vislumbre do que lhe aguardava à frente. No entanto, isso não fez com que ele mudasse a sua trajetória. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, texto que eu gosto muito. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Sede firmes e constantes. Jesus permaneceu constante no caminho que Deus havia preparado para ele, e assim também espera que nós o façamos. A nossa inconstância, ela pode vir da nossa necessidade de ver resultados imediatos. Somos imediatistas, e aí ignoramos que um princípio do reino é o princípio da semeadura. E nem sempre temos a visão perfeita de tudo aquilo que Deus está fazendo através de nós. Talvez você olhe agora e a sua inconstância seja fruto de uma avaliação equivocada da realidade. Você olha e só vê problema, mas você não percebeu que a palavra do Senhor declara: querido, o seu trabalho não é vão no Senhor. Não é em vão que Deus sustentou, guardou, protegeu você neste cenário tão difícil. Para isso, o apóstolo Paulo nos lembra: o nosso trabalho não é em vão. Não há nada que você faça para Deus que não tenha propósito. A nossa inconstância, isso é um problema, a meu ver. A nossa inconstância, de certa maneira, desabona a nossa mensagem, descredencia a nossa mensagem. A nossa inconstância, hoje estamos bem, hoje estamos felizes com Deus, amanhã já estamos desanimados, frustrados, reclamando, murmurando. Hoje saímos daqui com corações gratos, mas amanhã vamos encontrar algum problema, porque se você, querido, for uma pessoa comprometida em encontrar problema, eu quero dizer que você vai ter muito trabalho. Vai ter muito trabalho. Ter bastante trabalho. Portanto, não permita que você viva em inconstância. Olhe para aquilo que é importante. Foque no seu chamado. Foque naquilo que Deus tem para você. A nossa inconstância, ela é como que um balde de água fria para a chama da fé no coração dos descrentes. Não viva em inconstância. Isso é perigoso demais. Tiago capítulo 1, versículos 5 a 8 declara: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus,
que a todos dá liberalmente, não lance em rosto e se lhe dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar que é lançada de um lado para o outro. Não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. A inconstância da nossa vida, a inconstância da nossa fé, a inconstância em nossa caminhada com Deus, nos coloca em uma péssima posição. Qual posição? O que diz a palavra: não pense tal homem. Qual homem? O homem inconstante. Não pense tal homem que receberá coisa alguma de Deus. Você nunca chegará na vitória que você espera para a sua vida se mantiver uma postura de inconstância. Imagine como se fosse uma corrida. O apóstolo Paulo chega a fazer essa analogia, dizendo que a vida cristã é como uma corrida. Imagina você estar correndo, está em primeiro lugar, mas você fica desanimado e você decide parar um pouco. O que acontece? Os que estão atrás avançam. Aí você percebe e começa a andar de novo, começa a correr de novo, e você começa a se posicionar melhor. Aí você desanima e volta atrás. Querido, você nunca vai chegar ao lugar que Deus tem para a sua vida, as bênçãos espirituais que Ele tem preparado para você, se você insiste na inconstância. Ora está bem, em outros momentos muito mal, muito mal. Efésios capítulo 4, versículo 13 e 14, declara a palavra do Senhor: até que todos nós cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. A nossa inconstância revela a nossa imaturidade e fragilidade diante dos ventos de doutrina e de manobras de homens que agem por interesses e por ambições. Vença a inconstância, mantenha a chama acesa em seu coração, não desanime, não desanime. E eu pensei ainda em uma outra palavra que poderia ser colocada nesta letrinha C, que vem se apagando em nossa vida e que nos impede tanto de cumprir a grande comissão. E a palavra é caráter. Caráter. João 17, versículo 20 a 23, declara a palavra do Senhor: não rogo somente por esse, mas também oro por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tem amado a eles como me tens amado a mim. Essa é a oração sacerdotal que Jesus faz por todos os seus discípulos, pelos discípulos que estavam diante dele, mas também ele ora pela nossa vida. Ele ora por todos aqueles que haveriam de crer nele. E ele pede para que nós sejamos um, como ele é um com o Pai, que sejamos um com Cristo. E esta, gente, é a perfeita imagem que o mundo precisa para crer em Jesus. Irmãos, para que o mundo creia em Jesus, para que esta igreja cumpra a grande comissão, a grande ordem, para que essa igreja ganhe Araruama para Jesus, nós não precisamos de estratégias inovadoras, nós não precisamos de grande recurso financeiro, nós não precisamos de grandes palcos e grandes artistas. Nós precisamos de uma coisa só: precisamos de mais de Cristo em nossa vida. Porque se nós tivermos uma conexão com Jesus, assim como Jesus tinha com o Pai, o texto da palavra diz: eu neles e tu em mim, para que o mundo conheça,
para que o mundo creia que tu me enviaste. Querido, se você tem o caráter de Cristo, se você está comprometido com Ele, você não precisa falar absolutamente nada. O mundo saberá, o mundo se convencerá da sua mensagem sem que você a pregue, porque verão o caráter de Jesus. Este é o maior elemento de convencimento, acima de todas as estratégias evangelísticas e missionárias dessa igreja. O caráter de um crente fala mais poderosamente do que todos os sinais e prodígios. Queridos, que nós sejamos uma igreja de caráter, amém? Porque não adianta, queridos, não adianta sermos uma igreja de sinais, de milagres, de prodígios. Não quero dizer com isso que nós não desejamos isso, mas não adianta sermos uma igreja de sinais, milagres que acontecem nesse ambiente e ao sair daqui, sermos pessoas que não refletem a glória de Cristo. Você entende isso? Querido, o que está estragando a mensagem do Evangelho em nosso tempo, sabe o que é? Crentes que não têm compromisso com o caráter de Cristo. Gente mau caráter. Gente que não tem compromisso. E é muito triste perceber que, de certa maneira, nós fizemos uma dicotomia, uma separação entre aquilo que é sagrado, aquilo que é profano, entre a nossa vida espiritual e a nossa vida secular. De certa maneira, vestimos personagens nesses ambientes. Na igreja, é o lugar do religioso, do espiritual. E lá fora, de certa maneira, alguns assumem uma identidade completamente distinta daquela que deve ser de um discípulo de Jesus. Somos discípulos de Jesus e não podemos lá fora dar um péssimo testemunho. O mais trágico disso tudo é que às vezes nós vestimos esses personagens na igreja, somos religiosos, lá fora nos esquecemos absolutamente da mensagem que nos foi entregue e nos convencemos em nosso interior que somos dignos dos favores de Deus. Querido, você não pode enganar a Deus, porque Deus vê o seu coração. Deus vê o nosso coração. Deus nos conhece. Nos conhece. Eu falo muito isso, acabo me tornando repetitivo. Já falei nesse culto, mas eu cito isso porque é algo didático para a sua vida. Sempre digo, gente, ora por mim que o pastor é pecador, hein? É porque é lembrar, gente, porque nós vivemos hoje um contexto bem diverso. Hoje nós vivemos um contexto de pastores que se afirmam em uma espiritualidade inabalável, intocáveis, como se tivessem uma conexão diferenciada 5G com o Pai. Deus sabe lá qual a intenção de homens pecadores, porque eu sou pecador, que querem se colocar neste pedestal. Pastor é pecador. Pastor erra. Pastor falha. Não cultue pastor. Adore a Jesus. Amém, igreja? Amém. Jesus olha para o nosso coração. Olha para o nosso coração. Portanto, Deus não se impressiona com a nossa aparência religiosa. Sabe? Deus não se impressiona. Deus se impressiona com o coração quebrantado. Com gente que sabe das suas falhas morais. Gente que sabe, mas que não está acomodada. Isso toca o coração de Deus. Seja honesto com o Senhor.
Caráter é você reconhecer quem você é para Deus, que Ele é o único que pode de fato te ajudar. Tenha caráter, seja um crente de caráter. E para terminar, gente, a última palavrinha que eu queria deixar para você é critério. Uma palavra que precisa ser lembrada em nosso tempo. Critério. Existe um critério para cumprir o chamado. Existe um critério para se cumprir a grande comissão. E não dá para você cumprir a grande comissão sem passar por este critério. E olha o que diz a palavra em Mateus capítulo 28, versículo 18 e 19. Então Jesus aproximou-se deles. Deles quem? Os seus discípulos. Ele disse: foi-me dada autoridade do céu e na terra, portanto, ide, vocês, meus discípulos, e façam discípulos. Jesus reúne os seus discípulos e lhes dá uma ordem: façam discípulos. Só pode fazer discípulo quem é discípulo. Só pode fazer discípulo quem é discípulo. Na Bíblia, a palavra cristão, sabe quantas vezes você vai encontrar no Novo Testamento a palavra cristão? 3 vezes. 3 vezes. Sabe quantas vezes você vai encontrar a palavra discípulo no Novo Testamento? Só no Novo Testamento? 269 vezes. O chamado nunca foi para ser cristão. Ih, pastor, gosta de me dar um nó na cabeça. O chamado de Jesus nunca foi para ser cristão. Era para sermos discípulos. E quando você se torna um bom discípulo, entenda que a palavra cristão, que no nosso idioma é um substantivo, na língua grega é um adjetivo. Era um adjetivo. Para ser mais sincero, era um xingamento. Era um xingamento. Então você tem que entender o contexto. Os discípulos foram pela primeira vez chamados na Antioquia de cristãos, tudo bem. Mas o que era cristão? Era uma pessoa, era um discípulo de Jesus, que tinha tanto compromisso em obedecer aquilo que Jesus lhe tinha ordenado, que andava tão fielmente nas pisaduras de Jesus, que se comprometia tão fielmente a reproduzir aquilo que ele havia ensinado, que as pessoas olhavam para esse discípulo e falavam assim: ah, essa cópia de Cristo é uma xerox de Jesus, esse camarada. Xerox é coisa do passado, gente. Nós estamos ficando velho. Ninguém tira mais xerox hoje. Hoje é tudo digital. Você está entendendo? É isso. Cristão era um xingamento, era um adjetivo de uma pessoa que vestia fielmente essa identidade de Jesus, que foi denominada, foi xingada como um pequeno Cristo. Só que esse xingamento para os discípulos se tornou um elogio. Nossa, eles me chamaram que eu sou um pequeno Cristo. Que coisa maravilhosa. Por isso que depois ficou esse nome. Mas discípulo é o nosso chamado. Você foi chamado para ser um discípulo. A palavra discípulo na língua hebraica é talmidim, que fazia referência aos jovens judeus de 14 anos que haviam passado pela primeira fase da escola religiosa e seguiam adiante na jornada para se tornar um rabi, um mestre da lei. Então o talmidim era aquele que seguia o seu rabi. Ele tinha tanto compromisso em seguir a orientação do seu rabino, que havia uma recomendação aos talmidins, que dizia-se assim: cubra-se com a poeira dos pés do seu rabi. Que você ande tão próximo do seu mestre, que a poeira de onde ele está pisando cubra a sua vida, significando o zelo em observar cada passo do seu mestre. O objetivo do rabino era que os seus talmidins, os seus discípulos, se tornassem como ele. A pergunta que eu faço para você essa noite é:
Será que nós estamos andando tão próximos de Jesus, que a poeira dos pés de Jesus recaia sobre a nossa vida? Será que nós temos andado próximos de Jesus o suficiente para que isso aconteça? Lembrando que o nosso chamado não é outro senão o chamado para ser discípulo. Ser discípulo não é fácil. Mateus capítulo 16, versículo 24. Então disse Jesus: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. É fácil isso? Tome a cada dia a sua cruz. Depois vem e siga-me. Ser um discípulo é desafiador, mas ser um discípulo também é recompensador. Deus chamou você para ser discípulo, para andar perto de Jesus. Só pode cumprir a grande comissão quem é discípulo. Por isso, querido, nessa noite, eu quero desafiar você a comprometer-se com um chamado. O chamado de ser um discípulo de Jesus. Se você chegou aqui nessa noite pensando: pastor, eu gostei dessa igreja aqui e eu quero ser membro dessa igreja, eu quero dizer para você que você é muito bem-vindo. Mas eu quero dizer para você que o compromisso da nossa igreja, e o meu compromisso como pastor, é de levar você a um desafio ainda maior: ser um discípulo de Jesus. Porque um discípulo de Jesus é a resposta para a necessidade desse mundo. Tudo que nós precisamos para ganhar Araruama para Cristo é uma igreja comprometida em ser discípulos de Jesus. Amém? Amém? E nós estamos comprometidos com isso. Tão comprometidos com isso que nós desejamos conduzir você a uma jornada de discípulo. A Bíblia fala: recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém, na sua cidade, na Judeia, na sua região, Samaria, seu país, e até os confins da terra. O chamado para ser discípulo de Jesus compreende um compromisso em abraçar uma identidade, em abraçar uma região. Se você pode ser um bom discípulo de Jesus, seja um bom discípulo na sua casa, na sua rua, no seu trabalho, na sua faculdade. Seja um bom discípulo nessa cidade. Seja um bom discípulo nesse estado, se Deus permitir você transitar por ele. Seja um bom discípulo no Brasil e para as nações.